Meus amados irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha, você que nos assiste, você que pela primeira vez chega a este canal, você também que já é ouvinte deste canal. Eu quero cumprimentá-lo a você e toda a sua casa, toda a sua família, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, habite, continue em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que nos é dada. Agradeço também a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo, deixado os seus afazeres, cancelado os seus compromissos para juntos meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez eu quero chamar a sua preciosa atenção para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo 39, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi crucificado, colocado entre dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles se chamava Gesma, outro Dimas. Gesma, no momento em que Jesus está agonizando, ele começa a proferir algumas palavras de insulto a Jesus. Ele começa a criticar de Jesus. Ele começa a zombar de Jesus. Eu não sei se você já se deparou com um caso semelhante a esse. Pessoas que, embora que esteja vivendo em situação difícil, não se curvam perante a Deus. Pessoas que, ainda que estejam passando pelo vale da sombra da morte, não reconhecem a soberania de Deus. Pessoas que, ainda que estão sabendo que estão vivendo os últimos minutos, os últimos segundos na terra, que ele não tem mais chance de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não se humilham, eles não se rendem aos pés do Senhor. Esse mesmo pensamento, essas mesmas atitudes, tinha Gesma. Gesma era um homem ignorante, arrogante e prepotente, que não se humilha aos pés do Senhor. Agora perceba, analise, medite comigo que eles estavam crucificados. Eles não teriam mais chance de sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não teriam mais chance de sair dali com vida. Mas mesmo assim, Gesma não se humilha, não reconhece a Deus, não se curva diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não se rende com as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, eles estavam ali porque eles cometeram algo entre a sociedade que levou a eles aquela condição, levou a eles aquele estado. Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza eles teriam cometido algo grave no meio da sociedade. Agora olhe para Jesus. Jesus não merecia estar ali. Jesus não cometeu pecado. Jesus não fez nada para merecer estar ali no meio daqueles dois malfeitores. Jesus foi considerado um malfeitor. As pessoas que cometiam pecados que levavam o que seriam levados à crucificação seriam pessoas de alta periculosidade. Jesus não fez nada
para merecer estar sendo crucificado. Você sabe qual foi o motivo, a causa que Jesus levou a Jesus à sua crucificação? Não foi nenhum pecado que ele cometeu. Pelo contrário, ele foi crucificado, colocado entre dois malfeitores, considerado malfeitor pelo meu e pelos seus pecados. Mas Jesus não fez nada para merecer ser crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Foi pela minha e pela sua causa. Quem merecia estar ali, no lugar de Jesus, era eu e você. Bom seria se nós analisasse, se nós meditasse no sacrifício, honrasse o sacrifício que Jesus fez por nós. Louvado seja Deus. Então, meus queridos e amados irmãos e minhas irmãs, olha a situação em que Jesus passou por mim e por você. Voltando ao assunto, Gesma começa a zombar e criticar de Jesus. E disse a Jesus: não és tu Cristo? Não és tu filho de Deus? Veja o tamanho da ignorância desse homem. Sabendo que ele não teria mais chance de sobreviver, mas nem ao menos temes a Deus. Então perceba que ele começa a dizer: não és tu Cristo? Não és tu filho de Deus? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Louvado seja o nome do Senhor. Dimas, quando ouve essas palavras sendo dirigidas a Jesus, quando ele presencia o seu companheiro proferindo essas palavras de insulto, diz a Bíblia que Dimas agora repreende a Gesma. E disse: tu nem ao menos temes a Deus? Olha a visão que Dimas teve de Jesus. Olha a visão que Dimas tinha concernente a Jesus. Eu imagino que Dimas olha para Gesma e disse: Gesma, nós estamos aqui porque nós estamos pagando, arcando com a consequência daquilo que cometemos. Olha para a fisionomia desse homem. Eu imagino que Dimas estava dizendo a Gesma: veja entre os crucificados que aqui estão. Perceba que esse homem é diferente. Olha para a fisionomia desse homem. Esse homem, ele é justo. Esse homem não merece estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Esse homem não merece passar pelo momento que está passando. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui. Nós praticamos algo que nos trouxe aqui. Mas esse homem não. Esse homem não tem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o semblante desse homem, que ele é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Dimas, após repreender a Gesma, ele agora se dirige a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí existe um grande mistério. E nós vamos perceber, que nós vamos descobrir nesse momento. Dimas se dirige a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha a visão que Dimas teve de Jesus. Tem pessoas, queridos, aprisionado pelaquilo que cometeu, enclausurado pelaquilo que praticou. Imagino pensando que não tem mais solução para a sua vida. Quando o homem se arrepende ou comete alguma coisa e se arrepende diante de Deus, ele alcança do Senhor misericórdia. O próprio Senhor diz que ele não veio para condenar o mundo. Não, Senhor. Não, senhores. Ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para trazer solução para todos aqueles que se prostram, que se curvam diante dele. Ele veio para trazer perdão
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, Dimas olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus poderia ter excluído a Dimas e dito a ele: não tem solução para ti. Louvado seja o nome do Senhor. É aquilo que ele disse agora há pouco. Tem pessoas sendo martirizadas, tem pessoas que acham que não tem chance de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje existe pessoas em nosso meio condenada. Não é os ímpios que condenam. É bom que se saiba disso. Não é o ímpio que condena, somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. A gente olha muito para a história dos outros. A gente hoje critica os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente não olha para dentro de nós. Não vê que nós já fomos no passado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente hoje não faz uma retrospectiva e analisa o nosso passado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente hoje condena, critica as pessoas, diz que ele não tem chance de sobreviver, não tem chance de se salvar. Louvado seja o nome do Senhor, como se nós fosse merecedores da salvação. A salvação é um presente de Deus para toda a humanidade, como já lhe disse em outras vezes. Não foi me dado o direito, não foi me dado a função, a autoridade para condenar ninguém. Não, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. A minha tarefa, o meu objetivo, o meu propósito é pregar o Evangelho. O Evangelho, ele transforma a vida. Ele liberta as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho, ele transforma o mais vil pecador, louvado seja o nome do Senhor, em um homem, em uma mulher de Deus. O Evangelho, ele, quando o ser humano se entrega a Deus, se entrega a sua palavra, o Evangelho, ele transforma a vida do ser humano. Não existe causa impossível para Deus. Para mim e para você existe, agora para Deus não. Quando ele quer fazer, quando ele quer operar na vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, ele faz, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Dimas poderia ser condenado por Jesus. Jesus poderia lançar em rosto de Dimas todos os pecados que ele já cometeu, tudo aquilo que ele já tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus poderia ter desprezado a Dimas e dito para ele: para ti não tem mais solução, não tem mais jeito. Não é isso que a gente diz para as pessoas hoje? Não é essas palavras que a gente direciona às pessoas hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Matando as pessoas, destruindo a vida das pessoas, acabando com a vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, querido, existem palavras que ferem mais do que uma navalha. Palavras que matam mais do que uma arma de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, às vezes, não sai da boca do ímpio, sai da boca do cristão. Você já pensou quantas pessoas hoje estão aprisionadas, saíram da casa de Deus, não tem mais desejo de voltar à casa do Senhor? Por quê? Porque foram machucadas com palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque passaram por certa humilhação e não tem mais desejo de voltar à presença de Deus. Porque a gente, quando sai do mundo, a gente sai para procurar repouso, alívio. Louvado seja o nome do Senhor. A gente, quando sai do mundo, a gente sai, como diz a Bíblia, sobrecarregado. E a gente vem para os braços do Senhor para nos aliviar dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes, quando a gente chega
na presença de Deus, na casa de Deus, em vez da gente encontrar alguém que nos dê o ombro amigo, que nos dê uma palavra de incentivo, louvado seja o nome do Senhor, a gente encontra pessoas com palavra para nos destruir, para nos matar, louvado seja o nome do Senhor. Só que com Jesus não foi assim. Dimas era um homem de alta periculosidade. Dimas foi um homem que cometeu bastante pecado. Aí é que entra a Bíblia Sagrada. Quando o homem confessa e deixa, ele alcança do Senhor misericórdia. Ele alcança do Senhor benevolência. Louvado seja o nome do Senhor. Então Dimas se dirige a Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você sabe qual foi as palavras de Jesus? Louvado seja Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba, meus irmãos, que para Deus não existe causa impossível. O Senhor, quando Ele quer operar na vida de alguém, se você tem um chamado de Deus, se Deus tem um propósito na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, fale quem quiser, te condena quem quiser te condenar, louvado seja o nome do Senhor, só que Deus tem palavras de vida eterna para você. Você que hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor, você que saiu da presença de Deus, porque palavras te machucaram, alguém te condenou e disse a você que aquilo que você cometeu, você não tem mais chance de salvação, eu quero lhe dizer para você que a última palavra é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero pedir a você que bondosamente volte à casa do Senhor. Não importa se alguém te olhe com um olhar diferente. Não importa se alguém te julga pela aparência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um propósito na sua vida. O seu lugar continua reservado na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem uma moradia celestial reservada para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmão, mas muitos me rejeitam, muitos me criticam, muitos dizem que eu não sirvo para absolutamente nada. Você para Jesus é uma joia preciosa. Você para Jesus tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja a situação de Dimas. Dimas, do contrário do seu companheiro, ele se humilha, ele se rende aos pés do Senhor. Então eu quero ler esses versículos para não ficar apenas nas minhas palavras. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso aqui são palavras do arrogante, do prepotente, do ignorante Gesma. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que disse Dimas. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Olha as palavras de Dimas. Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Louvado seja o nome do Senhor. Em verdade, com justiça, diz o versículo 41. Em verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui porque estamos pagando. Olha as palavras de Dimas. Nós estamos aqui porque estamos pagando por aquilo que fizemos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que esse homem aí, ele nada fez. Ele não merece estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no momento em que Dimas menciona essas palavras a Jesus, ou a Gesma,
Louvado seja o nome do Senhor. Ele se dirige a Jesus e chega para Jesus e disse o seguinte, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meus irmãos, se nós fôssemos aqui fazer um resumo da história de Dimas, você iria entender algumas coisas. Muita gente acha, eu quero apenas lhe dar aqui uma senha, aqui um caminho para você analisar. Tem muita gente que acha que faz algo para Deus e está esquecida aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus para todos sempre. Muita gente acha que está envolvido nas coisas de Deus e que ele está perdendo tempo. Não, senhores, de maneira alguma. Se nós fôssemos ter aqui tempo suficiente para nós estudar a história de Dimas, você ia entender por que causa, por que circunstância Dimas direcionou a Jesus estas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós não vamos entrar no mérito do assunto, mas eu quero lhe dizer uma coisa. Nunca se faz nada para Deus em vão. Ainda que você faça e não receba aqui no mundo presente, porque não sou eu que diz, mas a palavra de Deus é que nos orienta, e nós não devemos juntar tesouros aqui na terra, ainda que você faça algo para Deus e não receba aqui no presente, aqui, saiba que Deus não é injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você não receba aqui, mas no mundo por vir, você será agraciado. Louvado seja Deus com as promessas do Senhor na sua vida. Então, queridos, eu quero nesse momento, nesta oportunidade, deixar esta palavra ao teu coração. Dizer para você que você não está esquecido diante de Deus. Que os projetos do Senhor na sua vida continuam de pé. Irmão, mas eu estou sendo criticado. Nunca se apedreja uma árvore que não dá fruto. Nunca se apedreja uma árvore que não dá fruto. Coloque isso na sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está sendo apedrejado, é porque você tem frutos a ser oferecido ao Senhor. Também quero lhe dizer mais. Não se apedreja árvore que dá fruto ruim. Não, senhores. Quando você vê uma árvore sendo apedrejada, é porque o fruto dela é excelente. Guarde isso no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E talvez você está dizendo, irmão, mas eu não exerço nada na casa de Deus. Eu não tenho ministério de louvor, de pregação. Eu não faço, eu apenas sou membro da igreja, apenas sou um congregado. Mas você tem fruto a oferecer ao Senhor nosso Deus. Quero deixar esta mensagem para você, para o seu coração. Que Deus te abençoe você, a sua casa, toda a sua família. Eu peço mais uma vez, você, que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Queridos, eu não tenho como recompensar a você. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo.